Olá, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para você, arquiteto, engenheiro, que quer ter um braço direito no teu negócio, praticamente como um sócio que sabe tudo de tudo e isso com um custo baixíssimo, é a inteligência artificial. Assista até o final esse vídeo aqui que te garanto que você vai ter muita ideia legal para aplicar dentro do seu escritório. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, algumas das coisas que é possível fazer, dentre uma infinidade, né? Aí a criatividade vai mostrar o que pode ser feito, mas para ter algumas ideias. Por exemplo, leitura de quadro de especificações e montagem de planilha de preços. Se você tem um quadro de descritivo de materiais que vai ser usado na obra, você pode mandar para a inteligência artificial, ele vai fazer a leitura desse quadro e vai criar uma planilha com quantidades e com preços. Ele busca o preço desses itens na internet para você já ter um planilhamento e já ter uma base de custo. Então, imagine quanto tempo que isso daí pode poupar para você no orçamento do dia a dia. É lógico que tudo que a inteligência artificial faz, você precisa conferir, precisa de uma checagem, mas mesmo assim poupa um tempo gigantesco. Você envia o arquivo e pede para fazer um planilhamento de tudo. Então é fantástico assim. Então outra coisa, uma outra possibilidade que a gente já usou aqui e que serve muito de base para ter uma análise rápida, análise de viabilidade de incorporação. Por exemplo, a gente pode mandar um documento do terreno, uma guia amarela do terreno. A inteligência artificial consegue avaliar o potencial construtivo desse terreno, ele analisa a taxa de permeabilidade, de ocupação, consegue te dizer o quanto você vai construir naquele terreno e em cima disso você pode passar um custo de terreno, um custo um valor de venda, desculpe, e pedir para ele analisar de acordo com o CUB, gerar um custo de construção, e ele analisa uma viabilidade inteira, fazendo a soma aqui de custo terreno, custo total da construção, receita total de venda, custos adicionais, custo com projetos, então um lucro estimado da incorporação. E ainda você consegue fazer cenários, por exemplo, aqui cenário pessimista, cenário esperado, cenário otimista, para ter esses comparativos. A única coisa é que a inteligência artificial ela precisa ser treinada, né? Então existe um treinamento prévio que você precisa fazer para que as respostas sejam mais assertivas. Não é simplesmente jogar um documento lá e achar que vai retornar com tudo que precisa. Tá? Então existe um treinamento que precisa ser feito, precisa mandar informações prévias para ter essa base de dados confiável, certo? Então, análise de orçamentos, por exemplo, a gente mandar uma base de um orçamento e pedir para analisar que itens que podem estar faltando dentro daquele orçamento. Por exemplo, numa obra de construção, que é algo mais... tem um planejamento mais previsível, né? Um planejamento mais previsível, ele consegue analisar que itens que podem estar faltando dentro daquele orçamento. Então, a gente mandou um aqui para fazer a análise e ele diz de algumas coisas que não estão aparecendo. A grande maioria delas estão dentro de outros itens, mas serve como uma checagem dupla, né? Para você saber se lá dentro do orçamento está contemplando tudo o que precisa ser orçado. Então, por exemplo, aqui ele citou a falta de certidões, de alvará de construção, de rede de dados de internet, sistema de segurança, sistema de energia solar, captação de água de chuva e aí por diante. Tá? Então, ele faz uma análise e pode te auxiliar para ver se realmente orçou tudo, se tem algo que ficou faltante. Estimativa de materiais para a obra. Você pode mandar um projeto para a inteligência artificial e ela analisar para você quantitativo de materiais. Lógico, também precisa ser checado, você não pode simplesmente usar isso e mandar para frente, querer vender isso daí, né, vender a obra achando que está tudo certo, mas serve como uma base comparativa para saber se não passou alguma coisa despercebida.
né? Então aqui a gente mandou um projeto para uma análise para ver a quantidade de concreto para as fundações desse projeto, né? Ele faz aqui um cálculo e te mostra quanto que precisaria de concreto, concreto para as estruturas, fundações, lajes, pilares e vigas, as ferragens e assim por diante. Você pode usar isso para qualquer material da obra, né? Você pode usar até para baixo, a gente mostra aqui, né, a parte de revestimentos, por exemplo. Mandar o projeto, ele fazer a leitura para saber a quantidade de revestimentos que vai ter, as áreas de piso, área de teto, área de paredes, para saber a quantidade de pintura. Então, ele consegue fazer toda essa análise, tá? Você ganha muito tempo utilizando isso. Outro ponto que a gente já usou para auxiliar aqui é organização de documentos, criação de nomes de documentos seguindo as boas práticas de gestão do projeto do PMBOK. Então, para criar nomenclatura de pastas de acordo com as melhores práticas. Então, ele te manda, pode mandar a nossa estrutura atual para ele analisar e dizer o que a gente pode alterar para ficar melhor. Então, também auxiliando dentro do escritório. Criação de apresentações. Pode mandar informações para ele criar um roteiro. Lógico, pode criar vídeo, pode criar imagem e tudo mais, mas no nosso segmento que a criação de apresentações é bem interessante. A gente manda um roteiro e depois ele pode criar um PowerPoint para a gente, uma apresentação de slides para a gente dentro daquele roteiro. A gente pode alterar o roteiro de acordo com a necessidade e criar slides para depois também ajustar, né, o que for preciso. Ele pode usar imagens próprias, imagens criadas, imagens nossas, muitas opções, certo? Então, aqui embaixo algumas outras coisas que não tem exemplos aqui, mas que possibilidades, né? Ideias para alavancar a aquisição de clientes. Então, você pode perguntar onde que eu posso, o que eu posso fazer para buscar novos clientes. Então, ele te dá algumas ideias. E gestão de tarefas de funcionários, se perguntar um planejamento da semana para funcionários, para você criar um hábito de ter as tarefas ali planejadas. A criação de conteúdo para as postagens. Quando está sem ideia para fazer postagens em redes sociais, ele pode auxiliar e ter uma sequência lógica. Você pode criar, dar ideias de temas para ele criar postagens de acordo. Então, agiliza muita coisa, auxilia muito. Análise financeira. A gente pode lançar um DRE, um balanço para a inteligência artificial para ela analisar e tentar encontrar pontos de melhoria. Então, é um braço direito mesmo, né? O que eu posso dizer? Ele te auxilia em tudo, ele sabe tudo de tudo e vai te auxiliar com todas as áreas dentro de uma construtora, dentro de um escritório de arquitetura. Análise de viabilidade de projetos. Que nem eu comentei, ela tem a capacidade de analisar uma guia amarela. Então, você pode comparar uma guia amarela com um projeto existente para ver se ele encaixa, né, se é viável fazer esse projeto. Auxiliar na montagem de propostas e analisar propostas para melhoria. Você pode mandar uma proposta existente tua para analisar se está de acordo, se precisa, se tem algum ponto de melhoria. Quais são os pontos fortes e fracos, se está de acordo com o teu público-alvo, aí infinitas possibilidades, né? Pesquisa de mercado. Pode fazer uma pesquisa de mercado para, por exemplo, uma incorporação que você vai construir alguma coisa e quer saber se naquela região comporta aquele tipo de construção que está buscando. Você pode analisar os preços da região, de imóveis na região. Então, qualquer tipo de pesquisa de mercado ele é capaz de fazer também. Discutir novas tendências. Se você quer saber novos produtos para construção, para arquitetura que podem ser usados, ou possibilidades de novos materiais em obra, por exemplo, se a gente quer usar esquadria, quais opções temos? E quais alterações podemos fazer no projeto para melhoria de materiais mais tecnológicos, mais novos ou mais baratos. Ele pode dar umas ideias para nós de todas as formas, certo? Então,
Aqui eu passei algumas ideias que eu acho que ajudam a clarear, né, para que lado que vai a inteligência artificial, como que a gente pode usar, como que pode ser um auxílio no nosso dia a dia dentro da construtora, como que a gente está usando e que tende a melhorar muito ainda com o tempo, tem muita coisa para melhorar, mas que serve já como para resolver muitos dos problemas do dia a dia e agilizar muitas coisas. Então, Mani, se quiser que fale sobre alguma coisa mais a fundo, algum item desses aqui mais a fundo num próximo vídeo, ou se tiver interesse de saber como faz essa informação, passar esses dados para a inteligência artificial, para ela aprender o que precisa, né, para poder ter as respostas mais precisas, como que pode fazer esses roteiros de perguntas para que tenham respostas que deem certo, né, que tenham uma margem de erro menor. Tá bom? Obrigado, até mais.